Amados, nós vamos falar agora de manhã sobre santidade. Eita, aleluia! Porém, né, nós temos aqui novos convertidos, nós temos aqui um público bem heterogêneo, né? Bem heterogêneo. Então, eu estava falando com o pastor Marcelo, estava orando e preparando, né? E nós vamos tentar transmitir, não vou focar de uma forma muito profunda em santidade. No futuro, certamente estaremos com a igreja passando, né? Ali, mas hoje nós precisamos entender um pouquinho, né? E tentar com que essa palavra consiga alcançar a todos nós. Amados, santidade, né? Deus sempre, em vários momentos, o salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E não tem como. E se o Senhor procura, porque não são muitos, senão ele simplesmente separava, buscava os fiéis da terra. Ele procura os fiéis da terra. E em vários momentos da história, Deus sempre, quando Deus olhou para a terra que ia consumi-la toda, Deus consegue ver Noé. E Deus separa Noé. E aquela mensagem foi pregada aos 120 anos, mas não alcançou crédito diante daquela sociedade, daquele momento. Num outro momento da história, Deus vai lá e chama Abraão para trabalhar, transformar Abraão, saia e você venha depender exclusivamente de mim, Abraão. Abraão, depois Abraão, né? Abraão no primeiro momento e depois ele é levado para o plural, porque seria pai de grande nação, de grandes nações. Então, no outro momento, um momento que todo tempo, a ausência da santidade nos leva a trilhar caminhos que nos distanciam de Deus. A ausência da santidade, que nos distancia de Deus. Porque há uma tendência natural de querermos nos adequar ao mundo. E santidade não tem sido pregado nos nossos dias, como deveria. Não tem sido pregado santidade. E toda vez que o povo de Israel distanciava da santidade, eles pagavam um preço. Deus tinha que levantar um juízo quando eles clamavam, o preço era muito alto. A ausência de santidade, a gente tem um preço muito alto para poder pagar. E talvez num futuro tão próximo que parece que foi ontem, parece que tudo foi transformado, parece que foi agitado, né? Parece que colocou no liquidificador e quando aquilo parou de bater, a gente foi colocado tão distante que a gente olha para trás sem ter compreensão. Mas a ausência da santidade, ela nos leva a um distanciamento de Deus, porque nós vamos nos adequando. Quando Israel é levada para a Babilônia, Deus encontra ali Daniel, um jovem para poder romper com tudo. Jovem para romper com tudo aquilo que estava sendo oferecido. Porque ele tinha um temor de Deus. E talvez os outros jovens até sorriam quando ele se alimentava de legume, enquanto todos os manjares do rei estavam sendo servidos. Talvez até sorria. Louco. Talvez alguém vai dizer, vocês são loucos, querer ungir essa cidade. Satanás não é dono dessa cidade, amados. No ordenamento jurídico brasileiro, Satanás não vai infiltrar nada que venha agredir a palavra de Deus, porque tem um povo de joelho, tem um povo de oração nessa nação. Aleluia. Somos mais do que 7 mil que Deus preservou lá. Somos mais. Aleluia. Então Daniel ali, talvez até ali, né, passando, ouvindo os gracejos dos demais jovens que eram só nobres, mas eles contemplam Daniel no governo. Aleluia. Depois, aleluia. Ele contempla Daniel, eles à distância. Por que Deus mandou fechar a boca dos leões? Porque Daniel andava com Deus. Fazia toda a diferença. Aleluia. Faz toda a diferença. Quando Deus precisa de alguém para o propósito dele que estava chegando, para levar o povo para a terra prometida, ele começa a trabalhar José. Porque estava chegando o momento de montar a nação de Israel ali,
que ele já havia dado o nome para Jacó, estabelecido, e estava entrando o momento deles ir para um lugar, se agruparem, permanecer ali, para depois Deus tirar. E Deus tinha falado para Abraão que eles iam ficar 400 anos como escravo, e Deus tinha tudo, nada ali era novidade, que a quarta geração seria tirada, a tua quarta geração será tirada. Então, quando chegou o momento, Deus procura e Deus encontra um adolescente chamado José. E aquele adolescente se propõe também a não sair da presença de Deus, independente da circunstância. Tinha tudo para sair, estava na casa de Potifar, com luxo, com dinheiro, com tudo lá na casa, ele dominava tudo ali. De tal ponto que até a esposa de Potifar se interessa por ele. Ele tinha tudo. E Deus sempre está procurando alguém. Amado, nós estamos, eu tenho dito isso na igreja algumas vezes, né? Nós estamos vivendo um momento de Elias. Na nossa geração, a igreja está vivendo o tempo de Elias. Onde o poder econômico, o poder político, silenciou Israel, comprou os profetas de tal forma que Elias ali, ele dá um murro na mesa, ele vira a mesa ali. O poder do rei de Jezabel, poder econômico, poder político, estava na mão e todo mundo se curvando ali a Baal, todo mundo, a nação ia se dobrando. Nós estamos hoje com a igreja negociando, amados. Com a igreja entrando dentro dos palácios estadual, municipal, federal, entrando dentro das estruturas do Congresso Nacional, no meio empresarial, entendendo que dá para andar, não dá. A ausência de santidade nos leva a trilhar caminhos que nos levam muito para longe de Deus. E que lá na frente nós vamos ver que o preço foi muito alto. Nicodemos, membro do Sinédrio, do Superior, seria a figura do Superior Tribunal Federal Brasileiro, membro do Sinédrio, ouve falar de Jesus. E ele entende que ele era incompleto, ele precisava tocar naquele Jesus, e ele vai até Jesus, desce da sua posição, deixa lá a tua atribuição que ele tinha lá, e ele vai ter com Jesus. Zaqueu, com toda a tua fortuna, entende a incompletude do homem sem Deus, e ele vai procurar Jesus. Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho, vou restituir 4 vezes mais tudo que o Senhor roubei, mas não quero, Senhor, tudo. Deus me deu uma mensagem que Zaqueu foi um projeto bem sucedido da família. Projeto bem sucedido da família. Eu acho que eu já preguei isso em Cangaíba há muito tempo atrás. Mas, amados, vamos lá. Santidade significa apartar. O que é apartar, né? Quando nós apartamos alguém de uma possibilidade de agressão física ou verbal, nós separamos, nós distanciamos. E santidade significa nos apartarmos do pecado, distanciarmos do pecado, separarmos do pecado. Isto é o sentido aí de forma bem resumida de santidade. Nos apartarmos do pecado. É fácil nos dias de hoje? Muito complicado. Muito complicado. Amados, lá em Levítico, quando Deus já está com o povo de Israel, ali já separado, Levíticos 11, 45, está anotado na minha agenda para que eu ganhe tempo, tá? Porque o nosso tempo aqui, nós vamos estar cumprindo o tempo na sua íntegra. Quando Deus está ali separando o povo agora para a terra prometida, preparando o povo que teria como atribuição, como levar o evangelho para as nações, ele diz: eu sou o Senhor, que eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, essa é a ordem do Senhor para a igreja. Sede santo, porque eu sou santo. Então, apartai-vos, separai-vos do pecado, porque eu, Deus, não posso andar no meio do pecado. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz, distanciado de Deus, porque Deus não pôde olhar, porque o meu e o teu pecado estava sobre Jesus. E Jesus sente, foi um momento de maior dor de Jesus, foi aquele
diz, quando ele sente até ali, Deus estava com ele, caminhando com ele, mas naquele momento Deus não pôde estar com ele. E ele disse, Lama sabachthani, Pai meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava sozinho. E ele disse, possível, Pai, eu nunca tive separado, mas eu estou vendo, o Senhor não pode olhar para mim. Passa de mim esse momento. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Ele pede para que Deus intervenha, mas leva para Deus também a decisão final. Ele leva para Deus a decisão final. E aí, meu amado, é que o meu e o teu pecado sustentou Jesus naquela cruz. E o amor de Deus por mim, pela tua vida, sustentou Jesus naquela cruz. Porque Jesus... Levítico ainda, 19:2, fala a toda a congregação de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Amado, essa palavra é extensiva para nós hoje. Fala a todo o povo de Deus, separai-vos do pecado. Separai-vos, apartai-vos, distanciai-vos do pecado. Distanciai-vos. Está fácil hoje? Não está, amados. Porque nós estamos querendo. Parece o mundo, a igreja está se adequando ao mundo. Verdade. Tem muita coisa, não tem nada a ver. Radicalismo. A prostituição do Big Brother tem nada a ver. A prostituição das novelas tem nada a ver. Os homossexuais da novela tem nada a ver. Amado, tem tudo a ver. Vocês vão entender no decorrer. Porque Deus nos separou. Foi nós que aceitamos esse Deus. Foi nós que escolhemos. Tivemos o livre-arbítrio e temos de aceitar ou rejeitar. Foi nós que escolhemos. E lá em 1 Pedro, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Quando eu disse que é extensivo para nós, o Senhor vem pedindo para a igreja, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque o meu Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de você. Você tem dupla presença minha. Dentro de você o Espírito Santo no teu interior para coordenar. E no teu exterior o meu anjo vai acampar ao teu redor daqueles que temem a Deus. Você tem duplicidade da minha presença no teu interior para fluir as tuas ações. Está todos os frutos do Espírito comprimido. É só você deixar germinar. Ou comprimi-lo e deixar a carne sobrepor. Sobressair. É fácil, amados? No tempo de Elias talvez não estava fácil para Israel. Como que eu vou negociar com o rei? Como que eu vou negociar com os empresários que são todos vinculados à maçonaria, com um projeto diabólico de domínio e de destruição dessa nação? Mas glória a Deus que esse principado está caindo, porque tem muita gente orando. Glórias a Deus. Satanás tem que entender, essa nação, ela tem identidade, ela é do Senhor Jesus, porque nós temos mais do que 7.000 clamando nessa nação, e os olhos do Senhor estão sobre ela. Aleluia. Aleluia. Está sobre ela. Por que ser santo, amados? Para iniciarmos a nossa caminhada de retorno. Para iniciar a nossa caminhada de retorno. Nós somos originados lá do Éden de santidade. Foi exatamente o pecado que nos afastou de Deus, nos tirou da presença de Deus. E o retorno para Deus é exatamente o abandono, o distanciamento do pecado. Foi o pecado que nos tirou do Éden. Foi o pecado que fez a ruptura. Foi o pecado que trouxe morte. Foi o pecado. E exatamente por que ser santo? Para iniciarmos a nossa caminhada. A minha, a tua caminhada. É o início. Amado, um corredor aí que disputa a São Silvestre é o ano todo se preparando. A alimentação, fisicamente, mentalmente, para enfrentar aquela maratona. Eles têm um objetivo, chegar no pódio. Ter os holofotes do planeta jogados sobre eles. E nós temos um objetivo, amados.
Nós temos, por ter uma vida finita, por não saber qual é o tempo que nós temos dentro do tempo, é que nós precisamos estar preparados. Amém. Estar preparados para este momento. Amados, em João 3, no encontro com Nicodemos, né? Nicodemos, como eu disse, membro do Sinédrio, um homem politicamente bem estabelecido, influente, porque no julgamento de Jesus nós vamos encontrar Nicodemos, José de Arimateia ali também. Ele faz o que ele vai ter com Jesus. O que é que Jesus diz para ele? Eu não sei. Ele chega já exaltando: Senhor, conferi as profecias. Olha, estudei lá todas as profecias, Isaías. Mandei, Senhor, acompanhar todos os teus atos, e eu concluo que ninguém pode curar cego, ninguém pode ressuscitar mortos, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele identifica Jesus como Cristo. Jesus diz: você precisa nascer de novo. E ele fala essa... No nosso dicionário não existe essa palavra. Eu não conheço, sou culto, tenho nível cultural, eu tenho um vocabulário muito rico, mas essa palavra eu não ouvi. Como pode um homem voltar para o ventre da tua mãe? Senhor Deus, explica melhor isso. Como nascer de novo? Existe alguma forma? Sim, Nicodemos, nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Porque quem é nascido da carne, Nicodemos, da relação de duas pessoas, é carne, Nicodemos. Mas o nascer de novo para o reino de Deus é nascer da água e do Espírito. É uma transformação interior, Nicodemos. Você está entendendo agora, Nicodemos? Porque senão não vai poder ver o reino de Deus, Nicodemos. Você veio conhecer o reino de Deus comigo. Você veio me interrogar sobre o reino de Deus. Eu sei o que você quer, Nicodemos. Então, Nicodemos, para o que você quer, só existe uma condição: nascer de novo. Aleluia. Amados, precisamos nascer de novo. Mas às vezes resistimos em nascer de novo. Porque nascer de novo é morrer para o mundo, amados. Nascer de novo é morrer para o mundo. Mas nós não queremos morrer. Porque a carne, como diz lá em Tiago, ela está lutando contra o Espírito, porque ela não quer o nosso retorno. Satanás trabalha 24 horas por dia, porque não quer o nosso retorno. Por que, amados? Santidade. Por quê? O novo nascimento nos leva para a condição de filhos de Deus. Amado, a gente não dá muito valor para essa paternidade, não. Ela está acima, amado, de uma adoção aí do presidente da Fiesp, adotá-la, pôr na família dele com todos os direitos. Ela está acima da adoção da maior do presidente dos Estados Unidos, adotar para colocar dentro da família. Amados, é filhos de Deus, amados. Amém. Meu amado, tudo aqui passa muito rápido. Verdade. Eu tenho uma frase que eu digo que é hoje. Amanhã pode ser melhor, pode ser igual, pode deixar de ser. Nós não conseguimos ver o futuro, visualizamos o presente. Nós temos a limitação de visualizar o presente. O que é hoje, amados, amanhã pode ser melhor. Pode ser igual ou pode deixar de ser. Pode deixar de ser. Agora, essa condição de filho de Deus, ela é permanente. Nós temos a presença de Deus com a gente. É uma caminhada, amados, é uma caminhada gloriosa, excelente. Excelente. A igreja não está entendendo isso. Porque a igreja está focada na teologia da prosperidade. O ter é mais importante do que o ser. É verdade, tudo errado. E para Deus o ser é mais importante. Aleluia! 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 Quando Deus foi buscar Gideão, ele disse: a minha família é a menor. E não é só a menor, ela é a mais pobre. Mas Deus viu alguém que nos palácios ele não encontrou quem era. Mas aquele era. Para Deus o importante é o ser.
Para essa sociedade nossa, o importante é o ter. Nós valemos pelo que temos, não valemos pelo que somos. Na sociedade. E para Deus, nós valemos pelo que somos. Aleluia. Porque Deus vai com a gente aonde o homem natural não entra. Não vai. Deus entra com os que são aonde o Albert Einstein não entra. Quando ele diz é o fim, Deus diz através daqueles que são pode ser o começo de uma nova trajetória. O ser é mais importante do que o ter. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amado, que condição privilegiada. Sabe por quê, amados? Os grandes empresários já foram, não estão mais aqui. Ulisses Guimarães, com todo o poder que ele ostentou, foi presidente da nossa Constituição em 88, poder constituinte. Posição maior dessa nação nos últimos anos, após a queda do regime militar. Elaborou a Constituição que nos rege e que rege todo o ordenamento jurídico abaixo dela. Todos os códigos, todas as leis que nós estamos submissos a ela, ele elaborou. Mas ele não sentou onde ele queria, que era no Palácio do Planalto. Era o sonho dele ser o presidente dessa nação. E nem os ossos dele foram encontrados para poder glorificá-lo, amado. Aleluia! Dá para entender, amado? Todas as coisas da terra sem Deus não tem valor. Ela vai nos sufocar, ela vai nos sufocar. Mas com Deus nós caminharemos em alegria. Porque o meu e o teu Deus é aquele que multiplica o azeite da viúva. É aquele que quando tem lugar nenhum tem alimento. Aonde estava o profeta tinha alimento. Porque Deus estava presente. Aonde estava o profeta? Quando a morte chegou, ele foi lá e levantou e entregou. Porque com Deus tem vida. Com Deus tem vida, meu irmão. Glória a Deus! Grande é Deus! Aleluia! Será que vale a pena? Será que vale a pena nós afastarmos do pecado? Será que vale a pena? Amado, essa condição de filho de Deus, ela é tremenda, amados. Aleluia! Nós não damos valor para essa paternidade excelente. Amado, nós não estamos escritos em livros de cartórios aqui na tua cidade onde você nasceu. Nós estamos escritos no livro da vida diante do trono de Deus. Lá está o teu nome comum da garantia. E lá tem o carimbo com o sangue de Jesus de autenticidade. Teu passaporte está assim. Aleluia. Teu passaporte está assim. Por que, amado, santidade? Por quê? Aproximar de Deus. Tem que matar a carne não quer morrer, né? E os olhos mandam para dentro tudo que está vendo. A carne não quer morrer. Mas a carne vai morrer, meu amado, com Deus ou sem Deus. E não vale a pena nós passarmos sem Deus. Não vale a pena, amado, alimentarmos a carne. Toda vez, amado, que a carne ganha, Deus perde e nós perdemos. Quando a carne perde, Deus ganha e nós ganhamos. Nós perdemos e não percebemos que perdemos. Nós morremos e matamos quem está do nosso lado de forma imperceptível. Quando a carne ganha, então vamos matando sem perceber o que estamos fazendo. Novo nascimento, ele nos leva e a santidade nos aperfeiçoa. Santidade nos aperfeiçoa. Aleluia. E santidade, ela é um processo, né? Ela é um processo. Quando nós vencemos a carne em qualquer área da nossa vida que nós morremos ali, nós aproximamos de Deus. E não é fácil matar a carne. Ela não quer morrer. Ela não quer morrer. Ela grita. E ela tem poder de tentar nos induzir. Ela não quer morrer. Aí nos leva a esse radicalismo. Ela não é bem assim não, meu amado. A porta para o céu é estreita. Não é larga não. Quem está pensando que é larga, que eu vou entrar com a minha bagagem, não é não, meu irmão. Vai não. Não é larga não. E é por isso que o Senhor diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
E muitos vão chorar no teu nome, Senhor. Eu fiz, subi para o monte, eu ajudei aqui, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, porque não houve santidade na tua vida. Você não se separou do pecado, você não distanciou do pecado. Apartai-vos de mim que não nos conheço. Sabe quando é que Deus nos conhece? É quando nós caminhamos. Aí Ele vai nos identificar. Aí Ele vai nos identificar. Aí Ele olha lá de cima. Olha o meu servo Jó. Reto, prudente, se aparta do mal. Aí Ele dá testemunho. Olha lá meu servo. Olha o meu servo. Olha o que ele está passando, mas está resistindo. Manda reforço lá para ele. Jesus fala, pai, manda reforço. Tá bom? Manda lá. Manda reforço, Senhor, para eles. Porque está grande a luta, vai sim. Vai sim. Foi assim, né, amado, quando nós começamos o comidão, não foi? Um ano está fazendo. E Deus mandou reforço. Deus mandou um feirante e disse, eu vou mandar comes todo o comidão. Não é da nossa igreja. E ele falou, pode buscar todo domingo. E aí eu fui buscar para o comidão, né? Peguei meu carro junto com a Adonias. Meu genro fui lá buscar para o comidão. E ele falou, só pastor que traz o carro aí vazio, porque tem muita coisa. Eu falei, bom, é para o comidão, né? Chegamos lá, nós lotamos 2 carros. Sabe o que aconteceu, amados? Abasteceu toda a igreja, toda semana agora abastece toda a igreja. E a outra igreja que a pastora tem que carregar. Isso é Deus, amados. Quando estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Não se preocupe, porque o nosso Deus, Ageu 2:8 diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. Pronto. Eu lembro uma semana que faltou Bíblia lá no Cadeião de Pinheiros. Eu falei, pastor Marcelo, nunca mais vai faltar. Eu chorei naquele dia, porque a minha igreja podia manter aquilo sem dificuldade. Eu chorei, falei, pastor Marcelo, nunca mais vai faltar. Enquanto nós estivermos aqui, Deus vai mandar. Eu não chorei por não ter, eu chorei porque a minha igreja não tinha visão. E sabe o que aconteceu, meu amado? Um domingo antes nós não tínhamos uma Bíblia. Uma Bíblia nós não tínhamos. E eu falei no culto no domingo, no púlpito. Falei, domingo, sábado é o Cadeião. E nós não temos uma Bíblia. E naquele dia do desafio, eu falei, pastor, nós estamos trazendo 80. Vamos precisar de no mínimo 400. De onde vem, pastor? Não sei. Mas virá, aleluia. Sabe o que aconteceu, amados? Uma empresária do ramo imobiliário que não nos conhecia, tomou conhecimento e disse, estou mandando 400 Bíblias por mês. A fatura, não a brochura, que custava 3 vezes mais a que nós comprávamos. É Deus dizendo que a obra é dele. Aleluia! Dá para entender, amados? Santidade. Por quê, amados? Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Não é nos adaptarmos, mas é sermos luz aonde estamos. Aleluia. E às vezes ser luz significa perda no primeiro momento. Você vai perder, você não vai fechar o contrato, cara. Você tem que entrar no sistema. Às vezes para ser luz, amado, vamos perder. Mas quando Deus exalta, sabe? Aleluia. Aleluia. Ele faz grandes coisas. Aleluia. José foi luz gemendo. Os irmãos disseram, não doía no nosso coração quando ele gemia pedindo misericórdia lá no poço. E a gente tramava se ia matar ele. Sabe que nosso coração não doía. Isso os irmãos comentando depois que foi reconhecido, que ele se fez conhecido deles. Não doía no nosso coração quando ele gemia por nós pedindo misericórdia e nós queríamos matá-lo. E ele vai para lá e é luz. Potifar manda lançá-lo na prisão. E a mulher de Potifar deve ter comemorado muito, 1 ano, 2 anos. Está lá. Para você nunca mais aprender que não deve nunca se impor diante daqueles que têm o poder. Sabe o que acontece depois, amados? Ele é levantado, o anel do rei na mão dele, você
assina todas as decisões. Potifar teve que vê-lo exaltado e se curvar diante dele e receber a autoridade de José, porque Deus exalta aqueles que são fiéis, aqueles que servem ao Senhor. Deus exalta e Deus levanta, e Potifar teve que olhar e dizer: é aquele que com a minha autoridade eu lancei na prisão. E a mulher teve que olhar: é aquele com quem eu manipulei tudo, e agora o que será de mim? Lembra de Mardoqueu, Marcos? Mardoquai, Mardoqueu, né? Lembra lá quando a mãe monta a forca para ele lá? Mas o que ele era? Fiel a Deus, tinha uma vida de santidade. Aleluia. Sabe o que ele teve que fazer? Pegar o cavalo do rei e andar na cidade. Esse é o homem que Deus chama. Meus amigos, você não ia matar o cara? Capa do rei. Aquela forca agora acho que é para você, viu? Com a capa do rei. Aleluia. Esse é o homem a quem Deus o rei ama. Esse é o homem que o rei honra. Esse é o homem que Deus honra. É assim que Deus faz, amado. O que parece queda, viver a vida de santidade, o que parece perda, Deus vem no cuidado. Sabe por quê? Aonde está o ímpio é para estar o povo de Deus, mas nós não estamos, porque não temos uma vida com Deus, e a nossa salvação vai embora quando nos envolvemos com muitas coisas deste mundo. Nós vamos conquistando, esfriando, esquecemos Deus, e por misericórdia na nossa queda, Deus coloca a mão e diz: filho, eu te amo, eu nunca deixei de te amar. Quando o filho pródigo voltou envergonhado, eu só quero ser empregado. E ele diz: você tem um anel, você tem veste nova, porque você voltou, você nunca deixou de ser amado. É esse o Deus amado. Andei por caminhos, Senhor, que o Senhor viu todos, que eu tenho vergonha de falar, Pai. E o pai diz: não, filho, está aqui o anel. Está aqui o anel de filiação. Está aqui as sandálias. Está aqui a roupa. Eu quero festa. Ele falou: quero festa. Busca o bezerro cevado. Busca lá. É assim que Deus nos recebe, amado. Enquanto o mundo, quando nós caímos, o mundo nos abandona, porque não estamos mais lá no pódio da alta sociedade. Deus nos abraça. Aleluia. Deus nos abraça. Estou convivendo, ouvi falar de um homem no metrô, que ele disse que perdeu a posição da alta sociedade. E ele falou assim: depois que perdemos, somos abandonados, somos um qualquer. Mas eu estou voltando. Ele disse: eu estou voltando. Eu já tenho isso, tem uma usina, não sei de quê. Está voltando. Mas eu quero chegar nele para dizer para ele de Jesus. Amém. Aleluia. Chegar nele. Aleluia. Amados, sabe por que a santidade é difícil? Lá em Mateus, o Senhor já previa isso, 24:12. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos Seria. por se multiplicar o pecado. E como temos hoje a opção, né? Como o diabo dá na nossa cara com a televisão o dia inteiro, né? Como ele dá na nossa cara, né? Põe lá as mulheres nuas, faz tudo que ele... Como ele dá na nossa cara? Por se multiplicar o pecado. Santidade, amados, é olhar. É muito fácil, né? Tem um livro de uma escritora que ela diz: esse é os passos que faria Jesus. E quando eu li aquele livro, todas as minhas decisões, eu falo: Senhor, como o Senhor decidiria esta situação? E rapidamente nós identificamos. Será que Jesus sentaria para assistir Big Brother? Será que o Espírito Santo sentaria para tantas coisas? Será que sentaria? Amado, ali é meu lugar. Eu estou sozinho e vulnerável. Santidade, amados, é nós olhar para esse mundo e levar essa palavra. É para nós termos luz no meio dessa geração corrompida. Santidade é nós termos exemplo. E isso é santidade. E por que, amados? E essa santidade? Em Hebreus, né, nos diz aqui, para reafirmar: segui a paz com todos. E Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Santidade é condição sine qua non para nós vermos a Deus. É uma mensagem hoje apagada, né? Na igreja, porque talvez, né, santidade, muita gente não aguenta ficar, né?
Mas eu sempre digo, Senhor, eu quero ser pastor de ovelhas e não de bode. É isso Eu aí. quero levar o rebanho e passar os portões celestiais, Senhor. Gasta a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Tem vezes, amado, que meu dia termina às 3 horas da manhã. Me ligou uma pessoa, estava indo para o Senai, pastor, precisava da tua visita, não era da nossa igreja lá da Missão em Cristo. Precisava da tua visita, eu falei, só tem um horário para te visitar 11 horas da noite. Eu estou dentro do Senai, vou sair daqui 10 horas em Guarulhos. E ele disse, pastor, não tem problema, é urgente. Eu falei, mas eu vou sair da tua casa, não tem problema. E nós fomos sair de lá quase 1 hora da manhã, ministrando para o casal, ministrando para a família. E graças a Deus conseguimos ali a presença de Deus. Santidade, amada, é condição para nós vermos a Deus. Sem santidade, são aqueles, né, que se esfriaram no amor. Ah, pode, sabe, é radicalismo, não é tanto assim. Sabe, quando a gente vai adorar a Deus, eu vejo, sabe, com tanta tristeza, né? Não que eu seja contra, né? Eu vejo muitos crentes, né, com as camisas lá dos times, mas nunca vi com a camiseta de Jesus na rua, ir para a cidade. Nunca vi. A mãe das minhas eu uso todas. Eu vou para o metrô, eu vou para o Senai. Aquelas que eu ganho na igreja, aquelas que a gente compra, anda comigo, elas gastam lá em casa. Porque outro dia eu estava com a Roseli fazendo uma compra e a moça do caixa levantou. O que está escrito aí? Nós estávamos com a camiseta do Congresso de Adultos que a Andréa tinha feito. Ela leu, que coisa linda. E ela ficou curiosa, porque estava aí, eu levantei a camisa para ela ler. E ela falou, poxa, que lindo. Nós divulgamos tanta coisa, irmãos. Essa nação vai parar para gritar aí por seleção, nós não gritamos por Jesus. Vai parar essa nação. Mês que vem vai parar essa nação. De norte a sul, de leste a oeste. No dia 12 essa nação está parada. Mas nós nunca paramos por Jesus. Nós nunca gritamos por Jesus. Ah, amado. Aleluia, Jesus. Esse é um pastor meio doido, porque eu vou gritar por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que eu te abençoe. De vida, eu vou gritar por Jesus. Aleluia. E é para o meu vizinho, é no meu trabalho, é onde eu estiver, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou gritar por Jesus. Lá na faculdade, quando um professor de economia jurídica, que ele dava palestra em multinacionais no Brasil, quando ele tentou agredir o evangelho, depois da aula eu fui até ele, e ele teve que se curvar, pedir desculpa e se declarou como espírita. Falei, você não conhece, você pode ser muito culto, você conhece essa palavra, nós vamos conversar. Não, não conheço. Eu falei, pois é, você está julgando o que você desconhece. Alguém pode julgar o teu livro sem ler e conhecer o pensamento que você está querendo transmitir? Ele falou, não, foi o que o senhor está fazendo. O senhor sabia que isso aqui tem 2000 anos, moço? E acompanhou todas as gerações, e é o livro atual, é o mais vendido, o mais editado em todo o planeta. O senhor sabia disso? O senhor conhece algum escritor que está sendo lido em todas as nações? Esse livro está sendo. E ele teve que ir se curvando lentamente, porque ele chamou os evangélicos de ignorante. E eu falei para ele, você chamaria o doutor Ebenezer de ignorante, que é o promotor público, que se reporta direto ao governador do estado, que ele é da vara da infância, responde pela vara da infância, ele tem uma linha direta, e é teu chefe no curso de direito. Ele falou, claro que não. Pois é, ele é pastor da igreja presbiteriana. O senhor percebe onde o senhor entrou? E ele foi descendo, pedindo desculpa. Porque não dá, amados. Eu posso ter qualquer prejuízo. E por que, amados, né? E por que a nossa santidade? Sabe por quê, amados? Abre para mim lá em Zacarias. Zacarias. Lê do 1 até o 5. Olha, eu tenho um tempo para terminar, viu? Eu vou respeitar o tempo do meu pastor é bravo, ele está lá fora. Meu pastor é bravo. Quem o conhece, né? Zacarias 2, pode ler para mim, do 1 até o 5.
Zacarias capítulo 2, do 1 ao 5. Tornei a levantar os olhos e vi, eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, pedir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo que saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Sabe por quê, amados? Santidade? Porque nós vamos exatamente estar com esse Deus. E o Senhor disse, né, que ele será um muro de fogo. Aleluia! Proteção, Nós aleluia! vamos lá para Apocalipse, né? Nós vamos lá para Apocalipse também. E nós encontramos a Nova Jerusalém, que ela sai de onde? Do trono de Deus. Ruas de ouros. Onde o Senhor disse que não haverá sol, porque a glória do Senhor é presente. Porque santidade, amados. Aleluia. Santidade, amados, porque isso nos dá. Nós estamos dentro do caminho da Nova Jerusalém. Sabedores nós, né? Que quanto tempo mais nós não temos conhecimento. Né? Não temos conhecimento. Santidade, amados. Será que vale a pena olhar para esse Deus? Será que vale a pena vencer a carne? Será que vale a pena deixar os frutos do Espírito fluir dentro de nós? Ou será que vale a pena deixar a obra da carne nos dominar? Quero dizer para você, amado, nós somos odiados de Satanás. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou no lugar que ele estava. O Senhor nos fez a imagem e a semelhança de Deus. Que os anjos não são, nós somos odiados. A nossa família é odiada. Sabe por quê? Porque nós temos um futuro. Satanás já tem uma sentença terminativa, transitada em julgado que não cabe recurso, e o fim dele é o lago de enxofre. Aleluia. Sabe por quê, amados? Eu quero te dizer para você, a igreja, Missão em Cristo, está nascendo. E existem alguns pontos inegociáveis. E a santidade é um ponto inegociável na Missão em Cristo. É inegociável. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque nós temos uma característica muito clara. Muito clara. E que Deus deu para o pastor Marcelo. Porque os nossos dízimos não serão nominados quem está dando. Para que nós não saibamos quem dá mais ou quem dá menos. Amém. Mas ali está o povo de Deus. E eu falei, Senhor, eu já tomei algumas atitudes no meu ministério, mas essa é forte demais. Então, amados, santidade na missão em Cristo é inegociável. Aleluia. Você vai ouvir a missão pregar por toda a tua história. E se um dia ela negociar, eu estou indo embora. Santidade. Recapitulando, santidade é nós nos afastarmos do Pecado. do mundo. Santidade, amados, é a nossa aproximação com Deus. Santidade é nós matarmos a carne e o nosso Deus. Santidade, amados, quando Naamã chega em Israel com uma carta do rei, porque aquela garota conhecia esse Deus que nós servimos. E aquela garota falou, olha, Naamã, olha meu senhor, a medicina não pode fazer nada apesar do teu dinheiro, do teu conceito e da tua posição diante do rei como um grande vencedor de batalhas. Você é indispensável para o rei. Mas lá em Israel tem um Deus que pode. Um homem que está com AIDS, caminhando para o estado terminal. Tinha dinheiro para se locomover para todos os lugares. O que ele faria? Ele leva a mensagem para o rei. E o rei imediatamente faz a carta.
põe presentes e vai até o rei de Israel. O rei de Israel tinha um poder. O rei de Israel tinha um domínio. O rei de Israel tinha um poder político e econômico nas tuas mãos. Só que quando chega ali, só que o rei de Israel não tinha intimidade com esse Deus. O rei de Israel não tinha intimidade com esse Deus. Ele podia fazer tudo o que ele pedisse, mas ele pediu algo muito difícil. É porque o rei quer invadir o meu povo. Mas lá tinha um homem de Deus em santidade chamado Eliseu. Estava lá no teu casebre, não estava no bairro nobre de Israel, estava lá no teu casebre, mas ali tinha a unção de Deus. Amém. Não que nos lugares nobres não tenha, não é isso que eu estou dizendo. Mas era aquele que estava lá, é aquele profeta que anda por aí, é aquele profeta. E quando ele ouve o alvoroço, o que está acontecendo na cidade? É que o rei se vestiu de saco, é que o rei está nessa condição. Manda vir falar comigo. Vira lá a direção. Amado, nós temos que ser a direção dos homens para encontrar Deus na nossa vida. Amém. Você tem que ser a direção dos homens no teu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade, para que encontrem Deus na tua vida, porque no rei de Israel não tinha, no governo de Israel não tinha, no ministério de Israel não tinha, mas estava com Eliseu. Nós temos que ser os homens de Deus. Para isso precisamos ter uma vida em santidade. Santidade, amado, é muito simples. Distanciar do pecado. Abandonar o pecado é simples assim. A palavra de Deus, eu digo que ela é muito simples, né? Ela se resume na criação do homem, a queda, a graça de Deus, a misericórdia e salvação. Essa palavra é simples. Ela está toda direcionada para a salvação, é isso. Ela é simples, ela é o GPS de Deus para nos levar para o céu. Está tudo aqui as orientações. É como você lê um livro de economia para dar aula, está toda lá. Quando você lê um livro de processo penal para entender as penas aplicadas em cada modalidade de crime, é simples assim. Está toda lá. Homicídio de 12 a 20 anos, culposo, dolo, é simples assim. É simples assim a palavra de Deus. Não precisamos complicar muito. É amor, é a morte de Jesus cravada naquela cruz, no meu e no teu lugar. É simples assim. Amado, teu bairro está clamando, a tua família está clamando para ver Deus na tua vida e na minha vida. Lá no teu trabalho estão clamando. Lá na onde Deus te colocou está clamando. Quando eu cheguei no meio de juízes e promotores, estão clamando vidas mortas do lado de uma capa de autoridade e de poder. Quando eu entrei com a minha esposa na casa do doutor André, um dos maiores promotores públicos dessa cidade, aquele homem morrendo, e eu pude entrar naquele hospital e declarar vida, e ele entender que o poder dele nada podia fazer. É isso que nós temos. Aleluia. Quando eu entrei na casa do maior professor de penal da Unixul, doutor Sebastião, ele disse: pastor, o médico disse que o meu coração está funcionando 50% e vai cair para 25%. Eu estava com a minha esposa, tinha ali, visitando ele, outros brilhantes advogados da Zona Leste, da OAB, ele é muito respeitado. E eu disse para ele: pois é, doutor, cadê o poder, né, doutor? Será que agora a CASP, a MIL, que a OAB contrata com todo o teu poder do direito de exigir tudo que o senhor tem direito, pode? Ele falou: não pode, pastor, porque eu já fui lá e voltei para casa. Eu falei: pois é, mas eu tenho aqui um que pode. E vai mudar a tua história para você saber quem é Deus. Ele vai mudar a tua história. Eu falei: o teu coração volta a funcionar 100%. E aqueles homens olhando, nós olhamos ali. E eu falei: o senhor volta a dar aula na Unixul? E ele voltou. Esses dias mandaram me ligar: poxa, pastor, estou com a esposa dele, pastor Zé Silva nunca mais visitou a gente, corre tanto. Eu digo que por onde a gente passa, nós fechamos um laço de amizade muito grande. E quando eu chego no outro lugar, a gente se envolve novamente com amor que eu não consigo estar. Eu falo: Deus, eu preciso, e vamos sendo envolvidos de tal forma. Então, meu amado, lá estava o homem de Deus com o sangue. E Naamã vai. E ele nem tocou naquele homem. Só mandou um recado: vai lá no Rio Jordão, se lava lá. Ele falou: mas eu pensei com minha autoridade, eu venho lá com todas as carruagens, com um monte de gente, pensei que ele ia sair de fora e colocar a mão e repreender e fazer o... Mande lá pro Rio Tietê.
que era assim o Rio Jordão naquela época. É verdade. Depois do esgoto naquela época. Manda lá. Ainda 7 vezes, uma vez eu fecho o olho, saio pra fora correndo, mas eu tenho que ficar ali, voltar, abrir o olho e voltar de novo. É dessa maneira. Meu Deus, uma vez tudo bem, eu fecho o olho e saio, mas eu vou ter que ficar lá e abrir o olho de novo, limpar aquela sujeira, mergulhar de novo. Meu amado, eu quero dizer para você, amado, Igreja Missão em Cristo, as demais que aqui estão, santidade. Jovens, quero dizer para vocês, as ofertas do mundo, Daniel foi lá para o palácio, José foi lá para o palácio, e me entristece muito quando eu vejo pastores dizendo, nós precisamos do político lá por causa disso. Deus não precisou de nenhum político para poder pôr José no governo do Egito. Político. Deus não precisou lá nenhuma posição do rei para colocar Daniel lá dentro com autoridade dentro do governo dele. Deus precisa de homens que vivem a palavra de Deus. Deus precisa de homens em santidade para quebrar toda aquela maldição que está no Congresso Nacional. Deus precisa de homens com santidade para declarar que essa cidade não é de Satanás. Nós vamos entrar em oração e nós vamos resgatar essa cidade para Jesus. Deus precisa de homens e mulheres em santidade. E saiba de uma coisa, irmãos. No meio da nossa família estão clamando. E às vezes, nós temos que perder. Deus tem que nos tirar algumas coisas para nos fazer olhar para Ele. Às vezes Deus tem que nos tirar. O filho pródigo estava ali na casa do pai. Uma vida dissoluta já. Porque a vida dele posterior foi uma continuidade da anterior. A única diferença é que ele levou a parte dele da herança. Porque o dinheiro que ele pegava do pai, onde é que ele estava indo? Os prostíbulos daquela época lá, tudo. Isso só foi uma continuidade. O filho pródigo. Depois que ele perdeu tudo, muitas das vezes, amado, Deus nos ama. Eu quero dizer para você que para Deus fazer da minha vida o que Ele tem feito, um dia o Senhor me tirou tudo. Um dia o Senhor me levou. Eu achava, eu sou um bom profissional. Sou eletricista já há muitos anos. O mercado para mim nunca vai fechar. Eu tinha 10 anos dentro daquele império chamado mar. E tomei a decisão de ir embora. Estava no começo do meu ministério. E eu fui embora. E paguei um preço muito alto. Muito alto. Muito alto. Chegou um dia, isso foi em 87, Dudu é de 81, com 6 anos. Cheguei em casa e falei, pai, faz muito tempo, né, pai, que a gente não come boi em casa. E eu sorri ali perto da Roseli e fui pro banheiro chorando. E eu falei, Deus, tu sabes que não há pecado na minha vida, Senhor. Fui muitas vezes para o púlpito em Cangaíba com o sapato furado. E quando chovia eu chegava com a meia furada, os meninos com os tênis bem batidos. Eu dizia, Senhor, minha vida não está em pecado. Eu não vou sair da tua presença por causa disso. Tu sabes, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. E naquele dia eu fui para o banheiro e falei, Deus, não está me engolindo porque sou eu não, Deus. Senhor, eu vim lá de baixo, você sabe, eu estou preparado para qualquer pancada, pai. Mas é a minha casa. É meus filhos, Deus. Naquele mesmo dia, quando eu deu lá por umas 7 horas da noite, 7 mil 8 horas, encostou o irmão na viela, e ele falou, pastor, eu vim aqui, mas não foi para te ofender, não. E eu não entendi, né? Ele falou, foi para te ofender, pastor. Eu falei, não vim te humilhar você. Eu falei, não estou entendendo, irmão. E ele foi justificando de todos os lados. Ele falou, pastor, é assim, eu faço hora extra na empresa e eles pagam, antes de férias, eles pagam antecipadamente. Então, à tarde já paga o valor da hora extra, a gente fica e vai embora. E quando eu saí, Deus mandou trazer algumas coisas para você. Eu senti no coração de trazer. E ele desceu com uns 3 quilos de carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo. E ele não pôde entender aquela cena que só eu estava vivendo. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel. Entrei. E aquilo marcou para mim, porque Deus começou a me ensinar. Na mesma hora, Deus. E eu aprendi que no meu orgulho, né, as pessoas chegam, tá tudo bem, mas não tá bem. Nós somos assim. E Deus me ensinou, filho, a partir de agora, você não vai perguntar se está tudo bem, você vai abrir os armários.
e olhar se está tudo bem. E quando eu chego, quando alguém está desempregado, eu me aproximo, está tudo bem, está tudo bem. Então abro o armário e põe aqui que eu quero ver se está tudo bem. Mas eu tive que descer, amados. Muitas das vezes Deus me monta. 2 anos depois, Deus me abriu uma porta novamente. Deus me levou para uma posição muito melhor do que a anterior. E eu me transformei. Falei, Senhor, usa minha vida para abençoar. Aleluia. Faça da minha vida um abençoador, Senhor. Faça. Glória a Deus. Porque depois de tudo que eu passei, Deus, depois de tudo que eu passei, então, amados, eu aprendi com Deus. E eu quero dizer para você, foi o tempo que Deus me moeu muito, 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 muito. Eu fui moído, meu ministério foi filtrado, Deus foi me ensinando, mas com dor, com dor, com dor. Deus foi me Oh, ensinando. glória. Deus foi me ensinando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi com dor, irmão. Fala, Deus. Sabe, porque um dia nós íamos ter um encontro de pastores. Metodista Livre. E um pastor ligou para minha casa, se eu não ia no encontro, eu falei, não, pastor, não vai dar para ir. E ele insistiu. E eu falei, não vai dar, pastor. Eu falei, tanta insistência, não, mas irmão, eu falei, pastor, meus filhos não estão bem, eu não quero expor meus filhos, na igreja eu estou indo, meus filhos estão com os tênis tudo quase que, eu não vou lá expor meus filhos, não preciso nesse momento. E ele usou essa frase comigo, sabe qual que é o problema, irmão? Porque tem muita gente querendo ser o que não é. E eu falei para ele, agora não é mais o senhor, é você. Eu nunca fui na tua empresa pedir nada e nunca vou. E quero o teu respeito comigo. Não me perdoe, ali nós ficamos. Eu falei para ele, agora é você, não é mais o senhor. Porque você não merece mais o senhor. Agora é você. Eu nunca fui na tua empresa para te pedir nada. E nunca irei. E nós levamos 3 anos para ele conseguir novamente. E ele insistindo comigo. E chegou um momento que eu me rendi. Então, amados, Deus me moeu. Essas são algumas das situações que Deus foi moendo. Deus falou, filho, você ainda não era o que eu queria que você fosse. Filho, eu preciso de você, filho. E Deus foi moendo. E Deus foi moendo. Foi moendo. Tinha dia que eu saía de casa, tinha para o almoço e não tinha para janta. E à noite Deus mandava. E eu achava que eu era o cara, né? Eu era o eletricista. Eu podia bater em qualquer porta de qualquer empresa, qualquer fábrica multinacional, que eu tinha competência para entrar. E Deus me mostrou que não era assim. Deus me mostrou que não era assim. Aí eu desci. E aí sim, Deus falou, agora filho, aprendeu? Eu falei, aprendi, Deus. Aprendi. Tudo que o senhor queria que eu... Deus me levou lá na casa do oleiro para amassar, para quebrar. E na casa do oleiro é muito bom, né? Porque é o pai que está lá amassando. É ele que quebra, né? As mãos dele dão. Põe água, peneira, boa. Eu quero dizer para você nessa manhã, amados, santidade. Santidade. Dessa pra ver. Sabe para quê, amados? Talvez a minha salvação poderia ir embora ali naquela posição que eu estava. No meu orgulho, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha autossuficiência, É isso aí, papai. na minha alta independência financeira. Eu ganhava 14 salários mínimos no MAP. Ainda trabalhava todos os domingos. Era uma média de 20 salários mínimos naquela época, que era mais valor, tinha muito mais valor que hoje. E eu achava que eu era. Eu era, mas eu não era. E hoje eu entendi, Senhor, tudo que o Senhor me dá é para a tua glória. Senhor, aleluia! Senhor, o carro é para pôr na tua glória. É para glória. É, Senhor. Tudo que o Senhor me dá é teu, Senhor. Pai, não me dá. Aleluia! Ficar longe da tua presença. Senhor, meu salário é teu, Senhor. Aonde precisar eu vou abençoar. Ninguém vai chorar do meu lado se eu puder fazer alguma coisa, Deus. Porque um dia eu chorei, eu vi meus filhos chorando e ninguém, Senhor, vai chorar do meu lado. Aonde eu ver, se eu permitir, Senhor, eu vou entrar, ainda que eu não tenha condição de entrar, ainda que eu tenha que renunciar muitas coisas para mim, Senhor, mas eis-me aqui, Pai, porque eu aprendi. Glória a Jesus. Eu aprendi. E sabe mais o que eu louvo a Deus, meu amado? É que os meus filhos são igualzinhos a mim. Amém. Glória a Deus. Glória a mim. Não pode ver nenhuma situação. Paulo, Dudu e Damares, que eles estão dentro. E eu pensei dizendo, filho, tá vendo a vida do pai? Foi assim, 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 assim. Então, amados, nesta manhã, será que vale a pena a santidade? Será que vale a pena abandonar o pecado? Agora, será que nós vamos estar entre aqueles que vamos estar nos esfriando?
por causa da oferta do pecado? Será que nós vamos deixar o culto do Senhor por uma final de jogo, qualquer coisa aí, que Deus já tirou do meu coração? O que vai nos tirar da presença de Deus? Será que nós vamos vir para a presença de Deus gemendo, enquanto poderíamos estar saudáveis, sendo usados, sendo abençoadores, sendo instrumento de Deus, aonde Deus nos colocasse? Será que vai ter que passar pelo que eu passei? Eu estou dizendo um pouco da minha história. Da minha história, estou falando da minha vida, não é da vida de ninguém, não. Da minha vida. É o que Deus me ensinou. E nesta manhã, amados, eu quero te pedir para refletir. Eu disse que eu não ia focar santidade com profundidade, como estudo bíblico, porque o nosso público-alvo aqui ele é bem heterogêneo, ele é bem diferente. Nós temos aqui novos convertidos, temos várias funções. Mas eu quero dizer para você, amado, esta é a bandeira da missão em Cristo. Amém. Esta é a bandeira da missão em Cristo. Glória. Estamos entrando debaixo dos viadutos onde ninguém quer. Estamos buscando porque aqueles Deus ama estão valorosos para o Senhor. E a missão desse Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, o Senhor vai sustentar a tua igreja. De que forma eu não sei, mas nós vamos ser incansáveis, ó Pai, e entrar em todas as camadas da sociedade, em todas as classes sociais, com autoridade, com unção, Senhor, sem negociar nada, papai, mas só levando a tua palavra. Aleluia. Só levando essa palavra. Amados, é coisa de louco. Nós vamos ser vistos ungindo a Avenida Paulista. É coisa de louco que muitos crentes teriam vergonha, mas são muitos que vão estar aí soltando fogos por muita coisa. Mas eu quero glorificar o meu Jesus. Aleluia. O meu Deus. Nós vamos declarar. Então nesta manhã, amados, eu gostaria que você refletisse. Mas o Senhor nos ama tanto, né? Nos ama tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o que ele tinha de melhor no céu pela mim e pela tua vida. O que ele tinha de melhor no céu, Deus deu por mim, amados. O que ele tinha de melhor. E nós éramos o quê? Eu mesmo não merecia nada. Eu falo, às vezes eu estou lá no monte, né? Eu subo toda semana. Senhor, o que o Senhor viu em mim, Pai? Aquele garotinho, o Senhor lá do interior. E às vezes eu passo, eu desço, começo a conversar com Deus ali. Amados, o Senhor quer mudar a nossa história. Oh, aleluia, louvado. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a tua história. E Deus te trouxe aqui, eu não sei porquê. Deus tem muito para falar com você. Amém. Deus tem muito para falar com você. Como tem. Eu só quero te chamar, te convidar a fechar teus olhos. Glória, glória, Jesus. Faz uma viagem na tua história. Qual é o ponto que você se encontra hoje? Viaja no teu passado. Traz a tua história até o dia de hoje. Traz até hoje. E Deus quer entrar na tua história hoje. Mas Deus te quer como me quis definitivamente. Deus me levou por situações para poder me resgatar. Será que Deus está fazendo isso conosco? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por nos levar a ter, Senhor, uma visão diferente, talvez da que nós tínhamos no passado, Pai. Mas eis-nos aqui, Senhor. Eis as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor, na tua onisciência, conhece, o Senhor nos vê de forma transparente, o Senhor sabe o que está no nosso coração, o que estava no nosso coração, mas eis-nos aqui, ó Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor. Pai querido, hoje é um marco na história da Igreja Missão em Cristo, Pai. Estamos saindo para uma grande caminhada e essa caminhada nunca será interrompida, porque nós nunca perderemos a visão, papai. A visão do reino, Senhor, a visão da santidade, a visão do amor, a visão do perdão, a visão do ir do Senhor por todo mundo, em todos os lugares, ó Pai, e buscar e levar as boas novas de salvação, Pai. Da maneira, Pai, ouçam ou deixam de ouvir, nós vamos pregar a tua palavra como ela é, Senhor. Não importa a condição, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Derrama a tua unção sobre a Igreja Missão em Cristo. Ela não é única, Senhor. Ela está entre as igrejas que
que te serve, Pai. Não estamos em posição diferenciada. Nós estamos declarando: eis-nos aqui, papai. Coloca-nos, ó Deus, no corpo e usa-nos, ó Pai. Amém. Senhor, toca, Senhor, nas nossas vidas. Amém. Pai querido, leva-nos, ó Pai, a afastarmos do pecado. Amém. A decisão é nossa, é pessoal, papai. Oh, Deus. Por isso, ajuda-nos, ó Deus Ai, querido. serenei. Nós te louvamos, ó Pai. Cheia das Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Oh, Amém. glória, aleluia. Bendito é o Senhor.